Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, meu nome é Márcia, eu estou aqui fazendo o programa Lola Talk dessa quinta-feira, aqui na Rádio Lola Paluter, da comunidade Bairro dos Pires, aqui em Limeira, São Paulo. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, eu já a considero minha amiga, tá? Porque ela já foi lá em casa, nós tomamos um café bem gostoso, ela já veio aqui, participou aqui na comunidade dos Pires e o pessoal já conhece bem. E ela também já fez outros programas aqui junto com a gente, né? Eu tenho aqui hoje a Cris. Eu queria que a Cris falasse um pouquinho sobre ela. Quer dizer, Cris, fala um pouquinho sobre você. Quem é você? Eu conheço, mas o pessoal precisa relembrar quem é você. Eu sou Cristiane Voigt-Schwambach, eu sou professora aqui em São Bento do Sul, na Faculdade Luterana de Teologia. As áreas que eu mais trabalho é a área do Antigo Testamento e também eu coordeno o estágio e um estágio, a questão de intercâmbio, assim. Então, é uma vida bastante corrida, agitada, mas eu gosto daquilo que eu faço. Eu digo, não é trabalho, né? A gente se move e faz aquilo que a gente gosta muito. Legal, Cris. Sim. É o seguinte, o tema de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquelas mulheres que participaram, assim, eu falo que até ativamente na questão da morte e ressurreição de Jesus, né? Aí, a Cris vai contar um pouquinho sobre isso, mas se você tiver alguma pergunta e quiser passar pra gente, o João vai estar dando aqui, deixando o nosso telefone, o nosso contato. Você pode estar passando a sua questão, a sua pergunta pra gente. E aí depois a gente manda lá pra Cris e a Cris responde. Já que os meus programas serão gravados, pois de quinta-feira à tarde eu estou trabalhando, estou lecionando. Como diz a Cris, fazendo aquilo que a gente gosta, né? Eu adoro ter contato com criança, eu preciso, sim, é muito bom pra mim. Então, João, diga aí. Anota aí o nosso número para mandar a sua mensagem, mandar o seu oi. 19 99950 0537, repetindo. 19 99950 0537. É isso aí, gente. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade, mande a sua pergunta, faça o seu comentário que a gente encaminha para a Cris e depois a gente manda para vocês também. Cris, agora é com você. Eu lancei esse desafio já que eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de falar sobre a questão das mulheres na Bíblia, né? Isso foi uma tese de doutorado, não foi? Foi, sim. Trabalhei as mulheres lá de 5 irmãs no livro de Números, né? Então, eu fiz uma análise exegética, sociológica e teológica, ali das filhas de Zelofiade. É um texto extremamente interessante e, desde então, a leitura que a gente faz da Bíblia e quando tem umas mulheres protagonistas, então aquilo salta aos olhos, né? Então, a gente vê a importância que elas têm na história de Deus, né? E se a gente parar para pensar nessa questão de quando a Bíblia teve seu início lá nos primórdios, realmente lá atrás, né? Atrás mesmo. Naquela época, a mulher era uma pessoa que era excluída, não tinha muitos direitos e tudo mais, não tinha vez, não tinha voz, né? Então, se a mulher está aparecendo na Bíblia desde aquela época, é porque a gente tem a nossa importância, né? Dentro da sociedade, dentro da criação de Deus, né? Ela sempre teve, mas muitas vezes a leitura ela é tão rápida que às vezes a gente não percebe a riqueza ou o que se fala dessas mulheres, né, ao longo da história, né? Então,
Às vezes prefere-se, por exemplo, falar e pregar sobre o Abraão, mas se esquece da Sara e da própria Agar, né? Entre elas ali também havia uma certa rivalidade. E de ambas surgem grandes povos. Então, assim, tem grandes histórias, né? E no relato bíblico, na história bíblica, na história da salvação, e ali elas estão lado a lado, né, com os homens que Deus usou ali, né? Então, isso é algo assim bem gostoso e bem bacana também de fazer, de resgatar, né, a história de pessoas ali, de mulheres também, né? E ver que ambos, né, andam lado a lado, ambos são usados por Deus ali. Isso já desde a criação ali, né? Que nós temos essa, eu gosto de falar essa paridade, né? Que eles estão lado a lado ali. Isso é bem bacana. E hoje é Quinta-feira Santa, né? Sim, Ai, tá começando todo aquele processo, daquele sofrimento todo. Nossa, chega até a arrepiar, assim, se a gente começa a pensar em tudo o que aconteceu da quinta até o domingo da ressurreição. Exato. Tá bem certo o que você fala, né? Que de quinta até domingo ali nós temos narrado nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, a história da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, nesses 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo, acontece aquilo que, uma vez eu vou dizer, que nos diferencia das outras religiões, né, dos outros povos, porque uma vez é o Deus, né, que caminha, que está entre as pessoas, é o Deus que sofre, um Deus que morre e um Deus que ressuscita, né? Isso é próprio, né, desse Deus da Bíblia, né? O Deus que se revela ali. E agora, a história da morte, da ressurreição de Jesus é interessante, porque ela aparece nos 4 evangelhos. Claro, tem algumas ênfases diferentes, né, pequenas, assim, diferenças, mas em nada isso enfraquece aquilo que aconteceu ou vai suscitar dúvidas quanto ao evento. O evento morte, o evento ressurreição. E é isso, né, que a gente celebra agora nessa semana da Páscoa. E isso também é celebrado em todas as igrejas cristãs, né? Tão importante é aquilo. E uma pergunta que eu vou lançar agora, né, bem no início, já de imediato, a gente conhece a história, mas vamos uma vez lembrar, ou tentar falar das personagens, ou das pessoas que estavam envolvidas ali na história da paixão de Jesus, paixão de Cristo. Então, a gente sabe, tem o Pilatos, a gente sabe que tem né, toda aquela acusação, toda aquela história, mas nós queremos lembrar de algumas outras personagens que estavam lá, que foram as mulheres, e perguntar assim, que papel elas desempenharam naquele momento. E será que a gente pode aprender algo com elas, né? Então, essa pergunta que vai nortear agora esses próximos minutos aqui, né, de reflexão. O que as mulheres fizeram, o que nós podemos aprender com elas? Então, vejamos, quando Jesus, ele pregou na Galileia, na Judéia, na Samaria, ele era seguido por muitas pessoas, às vezes até fala por multidões. E todas essas pessoas, elas seguiam, ou a maioria, porque elas esperavam algo dele. Queriam ser curadas, esperavam por milagres, libertação, às vezes, de demônios ou outros males, queriam se ver livres do Império Romano. Então, muitas perguntas que essas pessoas tinham. E eram multidões que seguiam, mas, à medida que Jesus ele pregava, ele anunciava o Evangelho, muitas pessoas elas se decepcionaram, porque esse Jesus, ele não era aquilo que elas esperavam, elas não viam cumpridas as suas expectativas.
E ali, em João, capítulo 6, né, tem alguns versículos, assim, que eu achei muito interessante, né, ou um pouco triste, né, muitos seguidores de Jesus reclamaram, o que ele ensina é muito difícil, né, então, eles foram abandonando Jesus, e, inclusive, vai dizer, muitos seguidores de Jesus o abandonaram, e não o acompanhavam mais. Então, né, havia toda uma discussão. Ele é bom? Ele não é bom? Ele está enganando o povo? Né? E aí agora vem algum relato, né, que chega no momento que Jesus até pensa que os mais próximos dele iriam abandoná-lo. Aí ele vai perguntar assim para os 12 lá, será que vocês também querem ir embora? Ou, né, quer dizer, até o Jesus está vendo, ele tá ficando sozinho. E sabe, exatamente no período que antecedeu a sua morte, naqueles dias de paixão, de muito sofrimento, Jesus, ele teve experiências muito amargas com os seus discípulos. E os dois que a gente mais lembra foi o Judas, É o que traidor, né? o Judas, que andou vários anos com Jesus, acabou traindo ele para ganhar um dinheirinho. O Pedro, o grande Pedro, né? Vai negar a Jesus e vai dizer, eu não conheço, né? Isso por 3 vezes ainda. E aí, os discípulos, aliás, Mateus, né, evangelista, ele vai dizer assim, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram quando ele foi preso. Olha, os discípulos que seguiram Jesus o abandonaram e fugiram. Então, esses momentos que antecedem a morte de Jesus, né, até a crucificação, eles são descritos como um sofrimento muito grande na vida de Jesus. Então, não é só a dor física, os açoites que ele levava, mas principalmente, eu vou dizer, uma dor, a dor causada pela solidão, a dor causada pelo abandono. O Filho de Deus se sente abandonado e solitário, né? A tal ponto que ele chega a orar ali, né? Meu Deus, por que tu me desamparaste? Foi um momento, assim, de muita... Eu acredito que o povo naquela época tinha uma expectativa muito grande e, de repente, Jesus ali não atendeu aquela expectativa que eles tinham, né? Jesus veio para ser servo, né? E ele veio para nos salvar, assim. Então, de repente, a expectativa que o povo tinha é que ele ia ser um guerreiro, que ele ia lá, ia fazer, ia acontecer, acabar com os romanos, enfim, tudo aquilo lá. E isso não aconteceu, né? Não aconteceu, e daí foram todos abandonando ele, né? E esse abandono deixou esse Filho de Deus, né? Trouxe esse sofrimento também. E aí aquele grito dele na cruz, né? Meu Deus, por que tu me desamparaste? Aí eu imagino assim, o próprio Filho de Deus se sente abandonado pelo Pai, né? E agora, então, tendo dito isso, vejam só, a gente pode se perguntar, ele estava lá abandonado. Os discípulos, aqueles que caminharam com ele, aqueles que chamaram ele às vezes de meu mestre, né? Aquele com quem eles aprenderam tanto, eles o abandonaram para fugir, e todos eles fogem, todos eles têm medo. Quer dizer, eles temem aquele Senhor a quem eles seguiram até então. Mas se a gente lê com atenção, na verdade, nem todos fugiram. E agora aqui entra a questão. A Bíblia vai dizer que aos pés da cruz permaneceram algumas pessoas, e vai dizer claramente algumas mulheres. Todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão colocar as mulheres como testemunhas da crucificação. Quer dizer, elas estão de longe, elas estão olhando, elas estão vendo o Jesus sofrer, elas estão vendo o sangue caindo dele, do rosto dele, elas estão percebendo o sofrimento dele.
E ali, isso acontece nos quatro evangelhos. E interessante, depois vai dizer os nomes. Tem ali 3 Marias, alguns falam que tem mais uma Salome, o Salomé, tem outros nomes ali. Isso no momento, né, nem é tão importante agora. Depois eu vou falar um pouquinho disso. Mas veja, nenhum dos 12 é mencionado pelo nome aqui. Nenhum dos 12. Apenas João capítulo 19, ele vai dizer, o discípulo amado estava lá, mas não menciona o nome. E sabe, no antigo Israel, na literatura, isso talvez hoje também ainda seja assim, os nomes, quando não são lembrados, eles não têm nenhum papel importante naquela situação, naquele evento. E o fato de os nomes dos discípulos não serem mencionados aqui é porque eles estão ausentes. Eles não acompanham o mestre deles até o final, né, da vida, aquele que dá a vida por eles, né? Então, isso uma vez... Isso chama atenção, né, que eles vão chamar os nomes das mulheres e os discípulos, o fato deles estarem ausentes, né? E aí o texto vai dizer que haviam vários conhecidos, mas sempre de novo ele vai falar com muitas mulheres. E aí tem Mateus vai dizer no Evangelho, né, que essas mulheres seguiram Jesus e o serviram desde os tempos da Galileia. Veja só, a gente não ouve falar muito de que mulheres acompanharam Jesus. Nos relatos, nos evangelhos, a ênfase está tão grande nos discípulos, nos homens, nas curas, e aqui vai dizer, mulheres seguiram ele e o serviram desde os tempos da Galileia. E o que é esse seguir e servir, né? A questão da diaconia, a questão da ajuda, davam alimentos, davam recursos financeiros, né? Então, essas mulheres que permaneceram com Jesus até o fim, elas acompanharam o sepultamento, e Lucas, então, ele também vai dizer, né, que elas seguiram Jesus. E depois, então, do sepultamento, os evangelhos, eles vão agora focar na narrativa da ressurreição. Agora, então, ele vai falar das mulheres, da Maria Madalena, da Maria, a mãe dos Zebedeus. Ali tem 3 Marias, assim, na verdade, um pouquinho complicado, às vezes 2, outras 3 ali. Mas vejam, após o sábado, que era o dia de descanso para os judeus, quando Jesus já estava morto, as mulheres, então, depois do sábado, domingo de manhã, então, elas se dirigem apressadamente ao local onde elas sabiam que Jesus estava, onde ele estava no sepulcro. Ele estava, né, ele estava lá, mais tarde, então, ele seria sepultado. E aí, a gente pode pensar assim, o que não passou tudo na cabeça dessas mulheres, e talvez também dos discípulos, não se sabia onde eles estavam, né, fugiram com medo, mas o que deve ter passado na cabeça deles? Aquele a quem eles seguiram morreu. E aí chega o domingo de manhã e encontramos logo as mulheres em ação. Enquanto os discípulos dormiam, talvez se escondiam, as mulheres destemidas, corajosas, elas vão até lá onde sabiam que o corpo de Cristo estava, onde é que ele estava, para embalsamá-lo, né? E assim providenciar, então, um sepultamento honroso. Então, vejam, quando elas vão agora para o túmulo, né, ou para o lugar onde é que eles estavam, onde é que Jesus estava, elas tinham visto que ele foi levado para lá, elas estavam tremendamente preocupadas. E por que isso? Porque tinha uma pedra enorme na frente do sepulcro. Ela não tinha aqueles negócios lá que tirava aquela pedra. Como é que elas iam tirar aquela pedra de lá? Quem poderia salvar? Olha, brincando, né? Quem poderia salvá-las nessa situação, né? Quem poderia salvá-las, sim.
Mas o mais interessante é que elas vão para lá, elas anteveem um problema e esse problema não impede que elas se dirijam até lá. Sim. Né? Quer dizer, elas querem dar continuidade, elas querem preservar o corpo do mestre, então vão para embalsamá-lo, perfumes e outras coisas, né? Mas essa preocupação, ou apesar da preocupação, elas vão até o lugar onde é que Jesus estava, onde é que ele estava. E o interessante, né? Quando elas chegam, elas olham, elas veem a pedra tinha sido removida, né? E ali eu achei num comentário, assim, uma frase, uma lição muito importante, que eu coloco assim, como um primeiro grande aprendizado com as mulheres ali que presenciam o sofrimento de Jesus e a morte também agora estão prestes a se tornarem testemunhas da ressurreição, né? Enquanto elas olhavam para baixo, absortas nos problemas, pensando em como resolver, elas não saíam do lugar nesse sentido, né? Elas continuavam preocupadas, mas quando elas olharam para cima, elas levantaram os olhos, elas viram que a pedra tinha sido removida, o problema não estava mais lá. Então, às vezes, não olhar para si, olhar para cima, né? Nesse sentido, né? Então, é levantar os olhos. E agora, então, a gente pode dizer, né? Levantar os olhos significa, a partir do grego, dá para dizer, é ganhar uma visão, perceber algo diferente, algo que não se via até então, a gente vê agora porque abriram-se os olhos, né? Então, é olhar para Deus, é ter a visão correta, né, de um problema, mas não continuar com os olhos fixos no problema, olhar para cima, né? Porque tem um salmo que diz, né, o meu socorro vem do Senhor, né? Então, o Senhor que está lá, né? Então, isso eu achei uma coisa muito interessante e é uma pequena lição que a gente pode tirar nesse simples, né, movimento, olhar para baixo e olhar para cima. E claro, como eu disse há pouco, quando chegaram lá, o inesperado e o incompreensível para elas acontece. E o que é? O problema não é que a pedra tinha sido removida, mas que o corpo de Jesus não estava mais lá. Ele tinha ressuscitado, mas isso elas não entendiam. Até porque Jesus tinha dito isso de uma forma tão pessoal para os discípulos, mas elas não estavam lá, ao menos não tem nenhum texto bíblico, ou eu não recordo, né, que Jesus teria dito isso para elas também. Mesmo que elas não entenderam. Esse Jesus ressuscitado, ele tem um encontro com as mulheres. E agora, olha que interessante. Os 4 evangelhos, eles vão citar sempre que, em primeiro lugar, Jesus, ele se encontra com a Maria Madalena. Tem as outras também. João, aliás, vai falar só dela, né? Uhum. Então, com isso, pensa-se e quer-se dizer que a primeira mulher que teve um encontro com o Jesus ressurreto foi essa Maria Madalena. E aí temos que lembrar um pouco quem foi essa Maria Madalena, né? Foi aquela que Jesus tinha expulsado 7 demônios. 7 demônios tinha expulsado dela. E veja, ao chegar no túmulo, a dor, a tristeza dela e também das demais é tão profunda, é tão grande, está tão absorta naquilo tudo que ela não consegue ver que o Jesus vivo está ali com ela. A preocupação, os problemas cegam ela para a presença do Deus, do Jesus que está vivo, né? Isso, então, são os relatos nos 4 evangelhos ali. Então, quando Jesus a chama pelo nome, é então que ela o reconhece. E a alegria dela é muito grande. Olha de novo, ele chama pelo nome. Mencionar alguém pelo nome
significa também, significa ter uma relação, significa proximidade, significa comunhão. E é isso que ali nós temos agora, nesse Jesus, que passou pela experiência da morte, que voltou à vida, ele tem um encontro com essa mulher que ele conhece, apesar do passado dela, né? Apesar de tudo aquilo que aconteceu com ela. Então, há várias respostas para a pergunta, né? Por que será que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena? Ou por que para uma mulher? Porque, de acordo com a tradição judaica, ou com a lei judaica de testemunhas, quando uma mulher fosse testemunhar, ela não era considerada um testemunho válido, ou sempre havia muita desconfiança por trás. E olha aqui, um paralelo. Quando Jesus, ou por ocasião do nascimento de Jesus, quem foram as primeiras pessoas às quais os anjos se dirigiram para anunciar o nascimento? Ai, foram as mulheres, né? Os pastores. Ai, desculpa, é que eu estava imaginando assim Sim, a concepção sim, também ali. mas olha aqui, isso mostra, Márcia, pastores e mulheres, pessoas que tinham, na visão deles, uma capacidade jurídica limitada. Eles não eram confiáveis, vamos dizer assim. Não eram confiáveis, eles estavam numa posição inferior. E justamente para esses dois grandes eventos, nascimento de Jesus, morte de Jesus, quem são as testemunhas? Quem são as primeiras testemunhas? Aquelas que recebem essa grande notícia. Pastores e mulheres, né? Ou ali é a Maria Madalena aqui. Quer dizer, o Senhor, ele começa com os humildes. Ele não começa, ele começa onde as pessoas provavelmente não começariam. De repente, olhar-se-ia, né? Ia se pegar lá o currículo da pessoa, ver o que ela fez, o que não fez, quem está mais na igreja, quem está mais envolvido em um monte de questões. Jesus, ele tem um outro olhar. Ele não olha para o passado de uma pessoa, Jesus não olha a situação social, mas o que ele faz? Ele olha para a disposição da pessoa em segui-lo. Ele olha para o coração. É isso que eu vejo aqui com as mulheres, isso que eu vejo com a Maria Madalena. Aí eu lembro de novo, elas acompanharam ele esses 3 anos. E elas permanecem. Os discípulos também acompanharam. Mas eles, cadê? Cadê? E o medo, né? E o medo nessa? Eles tinham sim razão de ter medo, mas elas também poderiam ter. Elas, inclusive, elas estavam até mais, poderiam ser talvez até castigadas antes do que eles, ou castigadas, ou sofrer algo, né? Não. Elas são destemidas, corajosas, e elas são testemunhas da crucificação, e agora também elas vão ao túmulo, e elas vão presenciar, em primeiro lugar, de primeira mão, né, a ressurreição de Jesus. E veja, ele não apareceu para um Pedro, o Pedro afoito, né, que ia fazer tudo por esse Jesus. Cadê ele? Jesus não apareceu para o Tiago ou a qualquer um dos outros discípulos, né? Mas veja só, agora a Maria Madalena tem que ir lá e falar para os discípulos que estavam entristecidos, talvez chorosos, escondidos, né? Ela vai falar para eles a grande novidade. E, lamentavelmente, quando eles ouviram a notícia da ressurreição, olha, quando eles ouviram isso da boca de uma mulher, eles não o creram, mas não creram. E daí, a grande pergunta que se faz, né? Teriam perdido a fé, ou talvez, não, Jesus, ele morreu, nos abandonou, não cremos na ressurreição, não sabemos o que isso significa, ou
A dificuldade está porque as boas novas foram transmitidas por uma mulher. Fato é que as primeiras testemunhas desse grande milagre da ressurreição foram as mulheres que o serviram no seu ministério. E exatamente que são 3 mulheres. Por que 3 mulheres? Porque no direito do testemunho, lá em Deuteronômio vai dizer que precisa de 2 ou 3 testemunhas. Ali vai falar de homens. Agora, imagina a mulher que estava numa situação, para eles, uma condição social inferior. Elas não eram consideradas testemunhas de pleno direito. Sempre se podia questionar: será? Será que ela tem esse conhecimento? Pode ser. Então, o olhar, a visão de uma mulher era sempre inferior ao de um homem. E era assim que, então, elas eram vistas como sendo inferiores, né? E aqui agora está a grande surpresa, que no Novo Testamento, que com Jesus, tem uma mudança nesse valor daquelas mulheres. Através de Jesus, a dignidade das mulheres ela foi enfatizada novamente. O Antigo Testamento, ele também não vai rebaixar a mulher como tal. Nós temos sim, relatos onde culturalmente, no Antigo Oriente, então, elas eram inferiores, mas a Bíblia não conhece, ela não conhece nos relatos do Antigo Testamento de que Deus, ele apoiasse essa ideia de uma subordinação, por exemplo, da mulher ao homem, ou da inferioridade. Isso não existe. A Bíblia não fala isso. A Bíblia, então, ela não é nesse sentido machista, ela não é nada disso, né? Ela conhece uma história onde ambos são iguais diante de Deus, ambos têm funções, ambos são imagem e semelhança de Deus. E nesse sentido, o fato de Jesus agora dar essa outra ênfase contrária àquilo que era cultura. Nem tudo que é cultural é o correto, tá? A cultura, ela deve estar sempre a serviço da vida. Ela deve sempre promover a vida. Isso é importante. Então, o fato de as mulheres que seguiam ele terem sido as primeiras testemunhas da ressurreição só reforça a importância que Jesus sempre deu ao papel delas no ministério, mesmo contrariando os costumes da época, tá? Então, veja, esse foi um dos motivos também que os líderes religiosos, os que viviam no templo, os que estudavam a lei, inventaram tantas outras leis, justamente os religiosos, e não podiam entender como Jesus vai conversar com mulheres. Como ele vai falar com uma samaritana? Como ele vai falar com uma adúltera? Vê? Os próprios religiosos, eles vão criar uma lei que não vai favorecer a vida, mas uma lei que vai sufocar, né? E aí vem Jesus, então, e ele dá uma outra ênfase, ele mostra o papel delas, a importância delas, e aqui está a grande razão. O ressurreto, ele usa dessas pessoas, dessas mulheres que o acompanharam sempre. E tem também um outro aspecto que, assim, eu gostaria de mencionar, que quando, então, elas reconhecem, então, Jesus se revela a elas, né? Elas devem ir anunciar agora aos discípulos, aos apóstolos. Então, num outro evangelho vai dizer, né, que elas devem levar esse evangelho, essa boa nova aos discípulos. Então, vejam, elas são as primeiras que recebem essa mensagem da Páscoa e elas são também as mensageiras dessa mensagem. Isso é uma coisa muito rica. Elas são sujeitos do primeiro testemunho, né?
Então, quando diz ali, né, vão e digam, isso elas só podem dizer porque elas testemunharam. Quem é testemunha da ressurreição também deve ser mensageiro. Quem testemunha isso também deve falar adiante. Quando nós hoje somos testemunhos da intervenção de Deus, ou daquilo que Deus faz, aquilo que vem dele, nós também devemos ser mensageiros dessa vida que vem a partir dele, né? Então, sermos mensageiros. Não só as mulheres foram dessa grande verdade, nós hoje também somos chamados para sermos mensageiras, né? Então, essas Marias que aparecem, essas primeiras mensageiras da ressurreição ali, elas não aparecem tanto agora, né, nos outros relatos dos evangelhos. Não encontramos muitos relatos delas, né? Mas, importante lembrar que elas acompanham, elas não desistem, elas permanecem junto no momento da paixão, no momento da crucificação, e, embora aparentemente elas perderam a esperança, elas permanecem fiéis. Elas seguem ele até o fim. E foram, assim, as protagonistas da mais bela história. Eu gosto da palavra protagonista. Elas são importantes, elas são centrais ali, né? E porque o evento da ressurreição ele é único no mundo todo, na história toda, ele é único. E quem ele usa para levar essa boa nova aos discípulos, aqueles que se esconderam, aos medrosos, ao grande Pedro, ao grande Tiago e aos outros mais, né? Então, elas são as protagonistas, elas são porta-voz disso. E ainda, esse domingo da Páscoa, né? Um outro ponto que eu ainda quero considerar, esse domingo da Páscoa o dia da ressurreição, então, marca para nós o domingo, né? Então, enquanto Israel comemorava o último dia da semana, como o sábado, eles deveriam santificá-lo. Os cristãos, nós, que vivemos no evento pós-ressurreição, nós celebramos, então, o domingo, o primeiro dia da semana. Lembrando, então, o grande evento que aconteceu. Quer dizer, o primeiro dia depois do sábado, o início para nós de uma nova semana, na verdade, inicia com aquele evento da vitória, da vida sobre a morte. Eu digo, às vezes, isso um pouco ilógico, assim, mas aquilo que Jesus faz com a ressurreição, né? Ele mata a própria morte. Ele é superior que a morte, ele mata. Quer dizer, não tem, nem a morte, ela tem a última palavra para com Jesus, é Jesus que tem. E por isso nós cristãos, nós celebramos o domingo como o primeiro dia, então, da semana. Então, naquela manhã de Páscoa, aquele início de salvação não mudou, então, só a vida, não foi só o início de uma nova época, não só para as mulheres, não só para os discípulos, mas foi o início também ali da primeira comunidade, e depois nos é relatado em Atos, que ali temos ainda uma presença bem forte de mulheres, né? Isso pode ficar para um outro momento, mas ali também temos na primeira igreja cristã muitas mulheres, né? E elas são aqui agora, então, aquelas que são chamadas, né? Que são chamadas aqui para essa tarefa de ser as mensageiras, e isso elas foram por quê? Porque elas foram ousadas, destemidas. Aqui, então, o que eu posso dizer, então, agora, no final desse programa, e algo que a mim tem me impactado muito também, que a gente esteja atento, que a gente esteja vigilante, assim como as mulheres estiveram, também em momentos de dor, também em momentos de aflição, às vezes momentos de desespero. A gente às vezes não sabe mais como a coisa continua.
mas abrir os olhos àquele que está, aquele vivo, aquele Deus vivo que está do nosso lado, reconhecê-lo. O ressurreto, o Deus vivo, ele está do nosso lado. E ele nos impulsiona agora também, para nós levarmos essa mensagem de vida, essa mensagem de esperança, essa mensagem de uma vida plena a todos aqueles que são próximos de nós, né? Então, que não sejamos como os discípulos, né? Os 11 discípulos, porque parece que o Judas já tinha se enforcado, mas não sejamos como os discípulos, mas como elas, as mulheres que perseveraram até o final. Aí, se eu lembro, né, os discípulos falaram tanto, eram tão afoitos no seguimento e tudo. E quando a água estava pegando, né, então, eles se tornaram ali aqueles que não tinham entendido o ministério de Jesus, que não entenderam as palavras, né, que ele tanto tinha falado com eles, né? Aqueles, os discípulos que acompanharam o mestre, eles mesmos não entenderam o que significou a morte e a ressurreição de Jesus, né? E aqui nós temos, então, a partir, então, dos 4 relatos do Evangelho, uma outra perspectiva. Os discípulos não reconheceram, eles não permaneceram até o final, mas as mulheres, elas foram essas fiéis até o final. É isso, né? Cris, você falando isso agora, sabe o que eu pensei aqui? Não sei se caso ou não, aí você me fala. Os homens, muitas vezes, eles são mais razão, e a mulher é um pouco mais emoção. Não sei se isso casaria aí ou não, né? Mas é justamente essa junção de tudo isso que faz com que a humanidade seja humana, né? Ou pelo menos Sim. assim é o que a gente espera, né? Cris, o que você achou disso que eu falei agora? Assim, tem vários comentários, ou eu li isso em alguns comentários também, mas eu ainda prefiro dizer que os discípulos, eles se decepcionaram muito com Jesus. Talvez eles mesmos viram, puxa, será que nós fomos enganados, ou o que vai acontecer conosco? Que às vezes é o medo, sabe? E pode ser que seja isso também, né? O texto, eu também não recordo agora, né, exatamente como foi ali tudo, mas é uma resposta que eu dou agora, é o medo deles. É o receio, né? Tanto é que quando foram falar que ele tinha ressuscitado, eles não acreditaram, porque eles se achavam tão importantes, eles acharam que eles deveriam ser os primeiros a saber disso. Eles eram os discípulos, e não a Maria Madalena, entende? Entendi. Uma mulher, então ali isso vai contra também aquilo que era o pensamento dos discípulos. Eles não aprenderam até então que Jesus ele faz uma inversão ali, né? Não é em primeiro lugar o homem, não é assim. Para Jesus tem essa igualdade ali. A gente não pode perguntar, e se eles estivessem lá também até o final? Eu não sei, o texto não fala. O texto fala que eles não estavam, mas elas estavam. E essa é a realidade, né? E isso nos leva também acho que nos deve encorajar também, né? Nós, mulheres, os homens, né? Toda a comunidade cristã, na verdade, né? Todos nós temos o nosso lugar, né? Deus, ele não faz essa acepção de pessoas, né? Isso tá claro ali, né? Mas aqui que Deus, ele tem um outro olhar, ele não olha o exterior ali, né? Deus ele olha aquele que é fiel. Então, finalizando agora, ou indo já para o final, eu gostaria então de nos incentivar também a aprendermos com esse relato aqui da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Vejam, os discípulos, eles não foram tão fortes, não foram tão corajosos aqui.
Mas vamos lembrar que a história não continua, ou ela não termina aqui nos evangelhos. Se formos ler em Atos, eles são intrépidos, corajosos, né? Eles fazem muita coisa, eles testemunham, eles enfrentam a autoridade, né? Então, a história, ela não pode, a gente não pode agora limitar ou ver a vida dos discípulos só como aqueles que temeram e se esconderam e não estiveram com Jesus ali e o abandonaram, né? Nós temos que lembrar, então, nesse sentido ali também, termos essa intrepidez, os discípulos, sim, com toda certeza, e é certo, assim, que depois Jesus ainda se encontrou com eles, Jesus não ficou agora cobrando, vocês me abandonaram, não sei o quê, não. O Deus, ele permanece fiel em meio à infidelidade humana, né? Então, é isso que eu posso dizer em relação aos discípulos ali, e agora em relação às mulheres, que nós sejamos assim intrépidas, corajosas, assim como elas foram, né? Então, ser essa junção ali, né? Os discípulos do livro de Atos e as mulheres ali que então estavam aos pés da cruz ali, e que acompanharam todo esse processo de sofrimento de Jesus, né? E Jesus, ele nos chama a isso, né? Ele nos chama a isso, e que bom que podemos participar da igreja cristã, e que a nossa igreja, ela se fundamenta, né, nesse Cristo, que é o Cristo ressuscitado. Então, é isso sim que eu desejo a vocês todos, ouvintes, e desejo uma Páscoa, assim, muito abençoada, que vocês olhem não para o chão, não para as dificuldades, né, mas possam manter os olhos de vocês para aquele que venceu a morte, aquele que matou a morte, por assim dizer. Esse é o nosso. Eu acho assim, Cris, de repente, naquele momento que os discípulos tiveram medo, né, ou não estavam, ou ficaram apavorados, enfim, se a gente parar para pensar também, a situação que estava se formando ali era uma situação muito crítica, muito tenebrosa. Então, essa questão do medo é humana, Sim. né? É humana. E ao mesmo tempo, depois, lá em Atos, eles sim, colocaram a sua força, né? E tem outros exemplos, a gente só está pensando aqui poucos, né? Mas tem muitos exemplos aí vamos dizer assim, não só de homens, mas também das mulheres, né? Que se colocaram à disposição, tiveram seus momentos de medo, de angústia e tudo mais, mas que superaram tudo isso e serviram a esse Deus com muita força e muita fé, né? Isso está certo, e não só nas narrativas bíblicas, né, mas depois na primeira igreja e depois ao longo dos séculos, né, como tem pessoas que batalharam, que permaneceram firmes apesar de uma opressão e perseguição externa, né? Eu acho que essa é a grande marca da igreja de Jesus, né? E porque ele trabalha, porque ele está presente, né? Então ele carrega em meio a essas grandes dificuldades e perseguição, né? Isso a gente viu ali já os discípulos, né? Outros o Império Romano estava perseguindo muitas pessoas, muitos estavam morrendo, né? Então não eram só eles, e talvez também pela perseguição também pela classe religiosa, né? Que não podia ver, que achavam um escândalo, né? Jesus dizer que ele é o Filho de Deus e tal, então havia uma mistura ali, ou haviam vários motivos, né, para eles serem perseguidos e mortos, né? Imagina essa panela, era uma panela de pressão assim, saindo vapor e fogo, então é por todos os lados, né? Sim, então, como a gente é humano, a gente também, sim, todos os humanos têm, nós não somos Deus, né? exatamente. E ali nós estamos na mesma linha dos discípulos, né, Márcia? Nós também temos medo. Às vezes a gente também não é essa testemunha. A gente se cala, a gente tem medo. Às vezes a gente quer salvar a sua própria pele, né? E ali a gente vê que a gente é muito discípulo também. Por aí. Sentido, né? Cris, eu queria agradecer, tá? Você se colocar à disposição para estar aqui junto com a gente, conversando, batendo um papo. Eu falo que eu me encanto com esse povo. Eu fico assim, babando, sabe? Vocês começam a falar e aí a gente vai e mergulha junto com vocês
nos assuntos que a gente está batendo papo. E isso é muito bom. Mais uma vez, Cris, muito obrigado. Espero contar com você daqui a um tempo de novo, tá? E a gente vai ajustando as nossas agendas. Certo, vamos fazer isso. Você pode me chamar e tu sabe, se eu posso, eu vou, e se não posso, daí... Tranquilo, a gente vai se falando. Mas eu gosto de vocês ali, de contribuir com esse trabalho ali. Valeu, Cris. Legal? Okay. Beijos, muito obrigada. Então, pessoal, nós estamos chegando no final de mais um programa Lula Talk. Agradecemos a vocês que estão nos acompanhando nesse dia. Esse programa foi gravado e vai ao ar na quinta-feira da Semana Santa. Uma abençoada Páscoa a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.